Bom, pessoal, então vamos à nossa primeira questão. Se um forno de 200 volts possui um elemento de resistência de 40 ohm, qual o menor valor de corrente do fusível que deve ser usado na linha para proteger o elemento aquecedor? Então, você tem um forno e ele vai ser ligado a uma tomada de 200 volts. E aí a resistência dele é de 40 ohm. Como ele tem essa resistência, ele vai puxar uma certa corrente. E aí, o que é um fusível? O fusível é um dispositivo de segurança que os equipamentos elétricos possuem para que, caso venha uma corrente muito alta, o fusível vai atuar para que essa corrente não chegue ao forno, à TV ou qualquer equipamento elétrico e venha danificar. No máximo, você danifica o fusível, mas aí ele é facilmente trocado e aí você tem todo o equipamento novamente. E aí, nesse sentido, fusível, a ideia é que ele vai suportar um máximo de corrente, ou seja, ele tem um limite ali que se ultrapassar, aí ele não vai mais poder suportar e aí ele vai se danificar. Então, qual é essa corrente que ele vai suportar ali para que não danifique o forno? Então, como é que a gente faz isso? Evidentemente, usando a nossa lei de Ohm, que a gente viu que é V, a tensão, que é igual a resistência vezes a corrente. Nesse caso, se a gente quer achar o valor do I, eu vou usar esse triângulozinho aqui. Como é que vocês fazem? Vocês colocam o dedo, né, o que vocês queiram colocar, sobre a letra que você deseja. No caso, como eu quero saber a corrente, você coloca sobre o I. E aí o que é que sobrou? Sobrou o V em cima do R. Então, nesse caso, para achar a intensidade da corrente, basta você dividir a tensão, que é o V, pela resistência R. Então, nesse caso, o I fica sendo igual ao quê? O valor da voltagem, que é 200 volts, dividido pela resistência, que é 40. Para facilitar a conta, você ainda pode aí cortar os zeros, tá certo? E divide. 20 por 4 dá igual a 5, como é corrente elétrica, 5 amperes. Beleza? Próxima questão. Vamos lá, questão número 2. Qual a resistência elétrica de um ferro de solda que solicita uma corrente de 0,8 amperes quando submetida a uma voltagem de 120 volts? Então, nesse tipo de questão, notem que o ferro elétrico, ao ser ligado a uma tomada de 120 volts, ele puxa uma corrente de 0,8 amperes. E aí a ideia é determinar o quê? A resistência elétrica. Novamente, para esse tipo de questão, nós temos que usar a lei de Ohm. E a lei de Ohm é a tensão, que é igual a resistência vezes a corrente. Mas aí a gente tem que ajeitar essa fórmula para que se adeque ao que está pedindo. E nesse caso, o que está pedindo é a resistência. E aí, novamente, você coloca o dedo sobre o R. E aí sobra o quê? O V em cima do I. Como eu tenho um V em cima do I, significa que eu tenho uma divisão entre a tensão e a corrente. Então, vamos lá. Resistência é igual. Qual é o valor da voltagem? Nesse caso, o valor da voltagem é de 120 volts. Qual é o valor da corrente? 0,8 amperes. Dividindo 120 por 0,8, isso dá igual a 150 ohm, ok? Lembrem que a unidade da resistência é o ohm, que é essa ferradurazinha que você coloca aqui, beleza? Bom, gente boa, vamos à questão de número 3. Uma torradeira com resistência de 8 ohm opera com uma corrente de 12 amperes. Encontre a tensão aplicada. Então, veja, essa torradeira de 8 ohm foi ligada na tomada e ficou recebendo uma corrente de 12 amperes. Uma coisa que eu quero salientar. Essas questões aqui são meio que didáticas para que a gente possa aprender como faz essas questões. Mas, por exemplo, uma corrente de 12 amperes é uma corrente muito alta, que não é esse valor que chega às nossas residências, tá certo? Então, a maioria dos choques que a gente tivesse levado na vida, muito provavelmente a gente não estaria vivo. Eu vou depois gravar uma videoaula só para a gente falar
sobre choques elétricos. Então, veja, quando ele foi ligado na tomada, ele recebeu uma corrente de 12 amperes. Como é que eu determino a tensão? Utilizando, evidentemente, a lei de Ohm, que é V, a tensão é igual a R vezes I. Então, já está nos dada a forma aqui, ó. Quero saber o V, que é a tensão, basta multiplicar a resistência pela corrente. Só que aí, como é que eu faço isso usando nosso triângulo? Então, eu vou colocar o dedo sobre o V, certo? E aí, o R está ao lado do I, ou seja, RI. R vezes I. Tá ok? Então, para a gente determinar a tensão, basta você multiplicar o valor da resistência, que é 8, vezes o valor da corrente, que é 12. 8 vezes 12 dá 96 amperes. Tranquilo? Próxima questão. Bom, pessoal, agora eu saltei para a questão de número 8. Se um amperímetro, o que diabo é um amperímetro? Amperímetro é um instrumento utilizado para medir corrente elétrica. Veja, amperes relacionado à corrente elétrica, tá certo? Então, amperímetro mede corrente elétrica. Se um amperímetro possui uma resistência interna de 2 mili, o M, esse M aqui é o mili, 2 miliohm, encontre a tensão sobre ele quando uma corrente de 10 amperes está sendo indicada. Então, você ligou lá o amperímetro e está passando por ele uma corrente de 10 amperes. E você sabe que a resistência dele é de 2 miliohm. Então, qual é a voltagem a qual esse amperímetro está submetido? Primeira coisa, notem que a resistência aí é de 2 miliohm, tá certo? Esse M aqui a gente já viu que é um prefixo. E é um prefixo que vale 10 a menos 3. Então, ó, repito 2, repita aqui o ohm, e no canto do mili eu coloco 10 a menos 3. Até aí, tranquilo? Vamos adiante. Tem uma resistência. Agora, eu tenho que encontrar o que a questão pede, a tensão sobre ele, ou seja, eu quero a voltagem. Novamente, eu tenho que utilizar a lei de Ohm, V igual a R vezes I, ou seja, para a gente determinar a tensão, se colocar aí o dedo, ó, vai sobrar o R e o I. Então, basta que você multiplique o valor da resistência, que é 2 vezes 10 a menos 3, vezes o valor da corrente elétrica, que a gente está vendo aqui, que é de 10 amperes. Multiplicando 2 vezes 10 dá 20. E aí a gente repete a base 10 e o expoente, e aqui eu coloquei a unidade. Não precisa colocar agora, mas eu coloquei porque aí já seria uma resposta. Mas suponha que a questão não queira que esteja lá a notação científica. O que é que você faz? Ora, eu tenho aqui o 20, certo? A vírgula, ainda que a gente não veja, ela se encontra sempre no final, beleza? E aí a gente vai deslocar a vírgula. Como aqui tem 10 a menos 3, significa que a gente vai deslocar 3 casas. Ou seja, 1, 2, como não tem mais para onde ir, eu coloco um 0 para facilitar a minha vida. E aí eu vou para a terceira, beleza? E aí ficaria o quê? Vírgula 020. Esquisito, né? Então, a gente coloca um outro 0 no final. Vou retirar esse negóciozinho aqui. Esse 0 aí no final e essa vírgula não me servem de nada, eu vou tirar. E aí sobrou apenas o quê? 0,02. Então, a resistência nesse caso vai ser de 0,02 ohm. Tranquilo?